Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com Marcelo Rebelo de Sousa, que deixa aviso ao Governo sobre a descentralização. Falamos também do Governo, que diz que não falhou e que detém posição determinante no Ciresp. Ainda empresas desistem de Portugal por não conseguirem fazer investimento. E na saúde, Centro Hospitalar de Gaia Espinho admite internamentos inapropriados. Na política internacional, falamos da Dinamarca, que proíbe o uso de niqab. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio Pedro Neves Sousa. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, começamos precisamente então com este aviso de Marcelo Rebelo de Sousa ao Governo sobre a descentralização. Mais uma vez aqui também nós a abordarmos esta questão da descentralização. O que é que se passa com o processo da descentralização? Já vimos aqui alguns pontos relativos a este processo, mas o porquê de Marcelo Rebelo de Sousa deixar este aviso? Boa noite, Helena. A descentralização, estamos todos de acordo, é algo que todos desejam. Todos no plano político, todos até no plano da população, das pessoas em geral. Isto porque a descentralização vai beber àquilo que é o princípio da subsidiariedade. O que é que significa descentralizar? Significa pegar em competências que são do Estado Central, que está longe das pessoas ou da maior parte do território nacional, e passá-las, neste caso, para as autarquias locais, de forma a que elas possam executar essas tarefas ou competências e possam responder àquilo que são as necessidades coletivas. O Estado existe para resolver necessidades coletivas. Se nós tivermos uma autarquia local que faz parte deste Estado, que é mais próximo das pessoas a resolver estes problemas, toda a gente concorda, e penso que sobre isso não há dúvida nenhuma, de que este é o melhor sistema. Agora, como é que vamos descentralizar é a verdadeira questão. Quando falamos de descentralização e transferências de competências, falamos de um lado das competências, que tipo de tarefas é que vão ser cometidas às autarquias locais, e do outro lado falamos do chamado envelope financeiro. Isto é, o Estado Central passa estas competências para os municípios, mais para os municípios, fala-se pouco das freguesias neste processo de descentralização e é pena, e então, e acompanhado de que com participação financeira, isto é, o Orçamento de Estado, quanto é que vai dar às autarquias para que elas possam desempenhar estas questões. Ora, o Presidente da República deixa um aviso, mas atenção que isto é feito em dois planos. Num primeiro momento, o Presidente da República já promulgou a ideia geral de descentralização do Estado Central para as autarquias locais. Portanto, este quadro geral está traçado, as regras gerais estão traçadas, tiveram corpo de lei, foram promulgadas pelo Presidente da República. Porquê é que ele deixa o aviso? Ele deixa o aviso porque a partir de setembro vamos começar a legislar, mas setor a setor, pormenorizando, concretizando as competências que efetivamente vão passar e com que meios financeiros é que elas vão ser transferidas. Ora, é exatamente este ponto em que o Presidente da República deixa um aviso ao Governo. Isto porquê? Porque não obstante, isto está na fundamentação da Presidência da República para promulgar este primeiro documento, 2/3 da representação parlamentar estarem de acordo com estas medidas, de 2/3 da representação autárquica estar de acordo com estas medidas. Eu recordo, por exemplo, que onde ouvimos barulho, ruído, foi aqui exatamente no Porto, em Vila Nova de Gaia, onde os autarcas se pronunciaram, até de forma bastante violenta, contra esta descentralização. Porquê? Por acharem que era pouquinho, por acharem que era pouco. Porque, como disse o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia... O envelope financeiro. O envelope financeiro. Não está de acordo com, digamos assim, a transferência de competências para as autarquias. E as próprias competências. Isto é, o que diz o autarca de Gaia e o autarca do Porto é que os municípios não são tarefeiros. Isto é, não estão ali para executar meras tarefas do Estado. Nem estão para herdar algumas tarefas, e o Presidente da República também fala sobre isso, herdar algumas tarefas que são verdadeiros problemas e, portanto, são aquelas, um bocadinho como aquelas heranças que ninguém quer ter, não é? Portanto, herdarem problemas que depois não conseguem resolver. Portanto, ele, quando lança este aviso ao Governo, o Presidente da República lança aqui vários pontos. Primeiro, a descentralização, os autarquias locais têm que estar de acordo, em primeiro lugar. Tem que haver também uma transferência de verbas que acompanhe esta transferência de competências. E, em terceiro lugar, tem que haver também um trabalho para não haver desequilíbrios entre aquilo que são as desigualdades das autarquias locais. É fácil de perceber que o município de Lisboa tem competências, recursos humanos que o município de Águeda, por exemplo, não tem. Isto tem um orçamento que o município de Águeda não tem, tem recursos humanos qualificados que outros municípios não têm. Recordo, por exemplo, há municípios do país que há pouco tempo têm um técnico superior jurista.
porque de resto externalizavam. Portanto, isto só para lançar para a discussão problemas efetivos dos municípios mais pequenos. O Presidente da República está preocupado, porque não é transferir por transferir, cumprir calendário, pôr um visto e dizer já está. Não, é porque isto, as competências servem para resolver os problemas das pessoas. E, portanto, primeiro tem que ver se os municípios estão preparados para exercer estas competências e se têm dinheiro, porque esse também costuma ser o problema, se têm dinheiro também para exercer essas mesmas competências. Daí o Presidente da República avisar o Governo acerca da descentralização, dizer, não facilitem, isto não é apenas para cumprir calendário. E depois vemos uma outra coisa, é que este pacote legislativo, desta segunda fase, o que vai prever setor a setor que transferências é que vão ser feitas, etc., tem que passar na Assembleia da República numa fase em que nós estamos a um ano do fim da legislatura, com todos os problemas que nós temos vindo a assistir ao nível daquilo que pode ser a instabilidade, por um lado, da geringonça e, por outro lado, a afirmação dos partidos de centro-direita. Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo que as leis decisivas não são estas, mas sim aquelas que vão ser aprovadas depois das férias. Exatamente, porque essas é que vão prever em concreto o que é que cada município pode, digamos, herdar ou o que é que vai ser transferido para cada município em cada setor de atividade. Falo, por exemplo, das áreas de educação, das áreas da saúde, eventualmente da proteção civil. Há determinadas áreas que estão a ser trabalhadas que podem passar para as autarquias locais, mas é preciso saber que competências é que vão passar e se os municípios têm ou não recursos humanos e recursos técnicos para poder albergar essas mesmas competências. A preocupação do Sr. Presidente da República é uma preocupação séria e ele disse, ok, as regras do jogo são estas, mas o jogo efetivamente vai começar depois das férias nesses tais pacotes legislativos. Qual é o verdadeiro alcance global da aprovação destas medidas para já? Para já não há alcance rigorosamente nenhum, isto é, os seus Presidentes de Câmara a partir do dia 1 de setembro vão ter as mesmas competências que tinham antigamente. Agora, percebem é que o quadro geral, digamos, pelos quais vai haver transferência de competências, já está delimitado. Portanto, esse quadro geral já está delimitado. Agora vamos, setor a setor, área a área, perceber que competências é que podem ou não ser transferidas e acompanhadas de que envelopes financeiros, de que financiamento. E esse financiamento é público e tem que vir do Orçamento de Estado. Isto é, se o Ministério da Saúde gastava X com os centros de saúde ou em determinados, com manutenção, por exemplo, de centros de saúde, se essa competência passa para as autarquias, é preciso que essa verba seja também transferida para as autarquias, para que elas possam tratar da conservação e manutenção dos centros de saúde. São coisas deste género que nós estamos a falar. Portanto, o que é preciso é a discussão a sério, as transferências a sério, digamos, o jogo ainda não começou. Portanto, as autarquias neste momento têm as mesmas competências que tinham há um mês, e há 2 e há meio ano atrás. Como é que será feito este processo? Eu penso que vai ser um processo complicado, porque os parceiros de diálogo aqui são o Governo, o PSD, recordo que foi assinado aqui um acordo de regime, digamos, para a área da descentralização, mas Álvaro Amaro já veio dizer que, afim e ao cabo, a discussão ficava aquém das expectativas, disse isso na semana passada, o que não é bom para parceiro de diálogo, e temos depois a Associação Nacional de Municípios Portugueses, liderado pelo autarca de Coimbra, que, como nós vemos, tem autarcas contra as posições que ele tem assumido. Ele vai se refugiando, dizendo que no Congresso da Associação Nacional de Municípios o compromisso foi este, e houve o documento, a moção de estratégia foi aprovada por unanimidade, mas a verdade é que vemos autarcas, inclusivamente do Partido Socialista, a falarem bem alto e utilizarem termos que não são meigos e até politicamente incorretos para com esta reforma, dizendo que não é uma reforma a sério, que é uma reforma a brincar. Porque o grande receio dos autarcas, quando falamos de descentralização, é que o Estado Central não queira perder poderes. Isto na política é mesmo assim, ninguém quer ficar com menos poderes do que aqueles que têm. E, portanto, tem receio que aquilo que o Governo queira transferir sejam competências que, digamos, que interessam um pouco, ou que sejam aquelas competências mais difíceis de concretizar. E, portanto, vários autarcas já disseram, não queremos que aquilo que são problemas de há anos do Estado passem a ser problemas agora das autarquias locais. Portanto, as autarquias querem que as coisas sejam bem feitas, querem começar do grau zero, digamos, querem herdar sem problemas. Muito bem. Pedro, falamos agora do Ciresp. O Governo diz que não falhou e que detém posição determinante no Ciresp. O Governo, puxando isto a cassete um bocadinho atrás, como se costuma dizer... Contextualizando também aqui um pouco aquilo que se passa com o Ciresp. Nós todos os portugueses começamos a ouvir falar do Ciresp e a saber o que era o Ciresp a partir, infelizmente, do ano passado. Nomeadamente em agosto, e com os fogos de agosto e com os fogos de outubro. E nessa sequência, num Conselho de Ministros ocorrido em outubro, o Governo decidiu que iria tomar uma posição no Ciresp.
O Ciresp foi criado pelo Estado português, mas foi desenvolvido por privados. Recordo que a Altice, neste momento, tem uma posição maioritária como acionista, mas o Estado também tem vindo a aumentar a sua percentagem como acionista, mas mesmo assim a Altice tem cerca de 52%, portanto é maioritária aqui no Ciresp. Ora, o que é que acontece? Como é que o Governo, como é que o Secretário de Estado vem dizer que foi cumprida essa resolução do Conselho de Ministros de outubro de 2017? Vem dizer que neste momento o Governo tem o Presidente do Conselho de Administração do Ciresp e tem também, em 3 administradores executivos, tem 2 administradores executivos, o que significa que, na gestão do dia-a-dia, o Governo tem uma força que não tinha antigamente e acha que isso pode fazer a diferença. Diz, por exemplo, que há problemas de comunicações que estão resolvidas, diz que foram adquiridas 4 viaturas, nomeadamente porque nós sabemos que essas viaturas tinham problemas de sinal nas zonas mais recônditas e depois a estranheza é que é exatamente nas zonas mais recônditas que há incêndios e, portanto, já há 4 viaturas móveis, terrestres móveis, no sentido de colmatar esse problema. Agora, a posição do Governo, eu penso que o Sr. Secretário de Estado fala, digamos, no âmbito formal, porque em termos acionistas não há dúvidas que a Altice tem a maioria do capital social. Sobre isso não há dúvidas rigorosamente nenhumas. Agora, que o Governo conseguiu uma posição de destaque naquilo que é o órgão executivo desta sociedade, que é a Presidência do Conselho de Administração, e 2 administradores executivos em 3, é verdade que o conseguiu. Agora, o que os portugueses não querem saber não é se o Governo nomeia o Presidente do Conselho de Administração e os administradores. O que os portugueses querem saber é se o sistema de comunicações Ciresp está a funcionar melhor ou não do que o ano passado. Sabemos... Se de facto aquelas falhas que foram apontadas ao Ciresp foram ou não solucionadas. Exatamente. O Ciresp é um sistema de comunicações integrado que existe em Portugal de ocorrência a emergências. E, portanto, o que se verificou o ano passado é que o Ciresp, quando se diz que o Ciresp falhou porquê? Porque há um circuito de comunicações e esse circuito de comunicações não funcionou como deveria, não foi tão eficaz como deveria, não foi tão rápido como deveria e isso fez com que os meios que acorreram aos incêndios não chegassem a tempo e foi a desgraça que foi, não é, no ano passado. Portanto, o Ciresp entrou aqui verdadeiramente como um dos elementos perturbadores do sucesso do combate aos incêndios no ano de 2017 e, portanto, julgo que o Sr. Secretário de Estado, como este ano, felizmente, as coisas têm corrido bem, não se têm verificado muitos incêndios florestais. Aliás, o Sr. Secretário de Estado, quando fala desta questão, está a receber uma uma equipa de bombeiros portugueses que foram ajudar no combate aos incêndios na Suécia. Portanto, nós estamos numa fase até que é natural em Portugal, de ajudar outros países a combater incêndios e, portanto, isto tem estado sossegado, não obstante estes dias agora estarem muito quentes, tem estado sossegado. E o país estar em alerta vermelha também, em alerta vermelha em alguns altas temperaturas. Mas a verdade é que as coisas têm corrido bem em termos de grandes ocorrências, não se têm verificado e, portanto, nós temos passado aqui, digamos, entre os pingos da chuva e o tempo também tem ajudado no último mês. Agora, o Ciresp aqui é um elemento absolutamente determinante. Eu penso que o que o Governo quis fazer foi transmitir aos portugueses uma imagem de segurança, de dizer não é por aqui que este ano as coisas vão falhar. Sabemos também, por exemplo, que 1/3 dos terrenos já estão verdadeiramente catalogados e, portanto, também temos essa questão mais ou menos resolvida. Sabemos que nem todos os proprietários limparam os seus terrenos, mas a verdade é que muitos deles limparam e, portanto, hoje temos uma mata mais limpa do que tínhamos o ano passado. E, portanto, hoje fala-se em prevenção. Hoje fala-se em prevenção e hoje também se começa a falar daquilo que é o comprometimento que tem que existir das populações com esta ajuda. Isto é, o que já falamos também aqui, que eu acho que é fundamental e que se começa também a falar, que é olhar para as pessoas não como o cidadão que pega no telefone e liga para os bombeiros ou para qualquer sistema de proteção civil, mas aquele que, para além de fazer isso, sabe se tem que fugir, se tem que se refugiar em casa, que tipo de medidas é que pode ter para que a sua casa não arda, que tipo de atitude e de comportamento é que ele e a sua família têm que ter perante um fogo. E esse trabalho é um trabalho realmente que ainda está no início, mas é um trabalho que tem que ser feito. E um trabalho importante. Pedro, de facto este sistema do Ciresp é para continuar e há que de facto pô-lo a funcionar corretamente. É verdade. Estas equipas móveis, por exemplo, estas unidades móveis terrestres são um elemento fundamental. Sabemos que o ano passado falhou porque não havia sinal sequer. Havia carrinhas que inclusivamente não tinham um sinal a funcionar, portanto havia carrinhas que não conseguiam receber essas mesmas comunicações e o problema das comunicações aqui é fundamental quando falamos do Ciresp.
é saber se as forças conseguem contactar entre elas, para que haja, ao fim e ao cabo, aqui a construção de uma defesa de combate aos fogos que seja harmoniosa e que seja eficaz. Porque todos os bombeiros não vão para o mesmo lado. Isto é a mesma coisa quando temos uma equipa de futebol, se não houver comunicação entre a equipa, estão todos para a direita, ou estão todos na defesa, ou estão todos no ataque. Aqui, se há vários fogos, como ocorreu o ano passado, é preciso haver uma estratégia. Essa estratégia, para haver uma estratégia, é preciso haver comunicação entre todos os intervenientes. E foi isto também que falhou o ano passado. Muito bem. Pedro Neves Sousa, agora falamos de economia e falamos das empresas que desistem de Portugal por não conseguirem fazer investimento. É uma má notícia. Nós sabemos que sempre que há investimento estrangeiro, ou quase sempre que há investimento estrangeiro em Portugal, há a criação de riqueza, há a criação de postos de trabalho, há a arrecadação de mais receita fiscal e, portanto, e se houver, por exemplo, a construção de parques empresariais em locais florestais, por exemplo, há menos perigo de incêndios, isto ligando aqui um assunto ao outro. Mas quando um estrangeiro quer investir em Portugal, ele pensa basicamente em duas temáticas. Mas também o ano passado vimos que houve zonas industriais que foram destruídas pelas chamas. Exatamente, mas por regra... E que agora se reconstroem. Exatamente, mas porque o incêndio tomou proporções absolutamente inacreditáveis. Porque se nós olharmos para uma fábrica, por exemplo, no meio de uma mata, é preciso que haja um acesso, portanto uma estrada que serve de corta-fogo ou de aceiro, e depois há uma outra coisa, é que há população ali a circular, o que significa que as silvas vão sendo cortadas, os terrenos vão sendo desmatados, portanto vai havendo um cuidado que não existe se tivermos mata brava, chamemos-lhe assim. Mas voltando aqui a este assunto, sempre que um estrangeiro quer investir em Portugal, desconhecendo aquilo que são as regras porque nós nos regemos, há dois assuntos que para ele são fundamentais. Primeiro, perceber o sistema fiscal português. Ok, eu vou investir em Portugal, que tipo de impostos ou que tipo de benefícios é que eu posso retirar, que tipo de impostos é que eu tenho que pagar e que benefícios é que eu posso retirar. E, em segundo lugar, quer saber também quais são as regras do regime laboral. Isto é, quer saber, eu vou contratar e, para contratar, que tipo de implicações é que eu tenho. Se não estiver satisfeito com um trabalhador, qual é o período experimental, como é que eu o posso dispensar, precisa, ao fim e ao cabo, de se informar acerca de todos estes assuntos. Se nós temos uma notícia que nos diz que há investidores que não pretendem investir em Portugal, nós temos que olhar para estas duas problemáticas. Ora, em termos de orçamento de Estado, nós não temos ou não temos políticas fiscais amigas dos empresários e amigas dos investidores. Muito se fala sobre este assunto, mas a verdade é que, ainda no outro dia, Luís Montenegro, numa entrevista que deu, falava, mas por que não baixar a taxa de IRC? Abaixo dos 20%. É uma questão. E, portanto, e neste momento o Governo não tem, pelo menos, essa vontade. E depois, quando falamos de legislação laboral, temos também uma outra questão. É que quando falamos de legislação laboral, nós temos, por um lado, aqueles que defendem a flexibilização do regime laboral, isto é, da relação que se estabelece entre o trabalhador e a entidade empregadora, e depois temos aqueles que defendem que não deve haver flexibilidade nenhuma e que olham muito para aquilo que são os direitos dos trabalhadores. Nós vivemos nesta dualidade em termos políticos em Portugal. Temos uma esquerda que, por regra, defende mais, ou pelo menos tem fama disso, defende mais os trabalhadores e, digamos, impossibilitando, o combate à precariedade é feito pela impossibilidade da entidade empregadora poder despedir um trabalhador, ou pelo menos criando problemas para que isso suceda, e depois temos de uma visão mais liberal, que tem sido defendida mais pelo centro-direita, onde diz que tem que haver uma flexibilidade da relação laboral, isto é, do contrato de trabalho. São duas formas de vermos a sociedade. Uma assente numa segurança que é dada aos trabalhadores e que é fundamental para a sua estabilidade e para a sua felicidade, são estes os principais argumentos. E do outro lado temos um outro paradigma, que é um paradigma mais assente na meritocracia, um bocado à norte-americana, onde há pouca proteção social até em termos de direito de trabalho, onde se diz, ok, se a Helena é boa naquilo que faz, se por acaso um dia decidirem cessar o seu contrato de trabalho, como é boa e tem competências para fazer o que faz, se calhar vai mudar e vai mudar para melhor porque tem essa competência. Portanto, é uma visão mais otimista, digamos, menos segura, não é, em termos de proteção do próprio trabalhador, mas mais otimista para o próprio trabalhador. E quando um investidor chega a Portugal e quer investir, vê-se com uma legislação laboral que, é verdade, já foi mais rígida, mas que não é tão flexível quanto eles desejariam, e temos também um sistema fiscal que não incentiva, ao fim e ao cabo, um investimento estrangeiro. E daí, se calhar,
calhar, os estrangeiros procurarem outras paragens e fecharem a porta a Portugal. Precisamente não conseguirem fazer esse investimento. Exatamente. Pedro, falamos agora de saúde e falamos do Centro Hospitalar de Gaia Espinho. A notícia é avançada pela TSF e diz-nos então que o Centro Hospitalar de Gaia Espinho admite internamentos inapropriados. E precisamente o Centro Hospitalar enviou um comunicado à TSF onde disse estar a trabalhar na reorganização e melhoria de resposta aos doentes do serviço de urgência. É verdade. A Ordem dos Enfermeiros e as ordens profissionais têm tido um papel fundamental nesta denúncia daquilo que são más condições de acesso à saúde por parte dos cidadãos, mas o que se passa aqui no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho é algo de aterrador, porque nós aqui falávamos de más instalações, falávamos de falta de recursos humanos, nós aqui falamos de má gestão e má organização do próprio hospital. Nós estamos a falar de pessoas que entram no serviço de urgência, que precisam de ser internadas, que ficam nas macas, que ficam nos corredores, porque não há espaço, e o que vem denunciar o sindicato é que, ao fim e ao cabo, há espaço. Noutros serviços, há camas livres. Isto é, nós temos pessoas tendencialmente idosas, uma notícia desta semana falava de uma senhora de 97 anos que estava há 10 dias nos corredores, quando há quartos livres noutros serviços. Ora, não haver esta avaliação integrada daquilo que são as necessidades e aquilo que são as disponibilidades em termos de camas por parte de um centro hospitalar como Gaia Espinho, que, recordo, só serve 500 mil de pessoas, estamos a falar de 500 mil de pessoas, não deixar uma senhora, como é que é o caso, de 97 anos, num corredor durante dias, existindo camas disponíveis, é algo de absolutamente incompreensível. Isso a Ordem Profissional dos Enfermeiros o denunciou, o sindicato não deve ter ido lá e deve ter verificado isto na hora, isto deve ter sido provavelmente denunciado por profissionais de saúde e bem. Eu penso que isto merece toda a reflexão por parte do Conselho de Administração, que, pelos vistos, não vem negar a existência deste problema, vem dizer é que vai tomar medidas, e ainda bem, para as resolver. Mas de facto estão a tentar fazer um esforço para contrariar essa situação. Sim, sendo certo que as notícias que vieram às tempo ontem, nomeadamente no Jornal de Notícias, diziam-nos que há pelo menos 10 casos de doentes que estão nos corredores e que há pelo menos 10 camas livres no hospital, e eles continuavam nos corredores e não estavam nesses quartos onde podiam ter outro tipo de cuidados. Há determinadas situações, quando alguém está internado, isto é fácil de se perceber, nomeadamente ligadas à higiene, com pessoas mais velhas, que não podem ser feitas num corredor de um hospital, têm que ser feitas no resguardo de um quarto, de uma casa de banho, com um mínimo de dignidade. E aqui o que se coloca em causa, menciono outra vez, não é uma questão de falta de recursos humanos, ou falta de condições técnicas, ou de infraestruturas. Aqui é uma questão de gestão. O principal problema que se colocou, e a notícia é nova, porque é uma questão de gestão que aqui está em causa. Isto é, há camas livres e os doentes que entram pelo serviço de urgência ficam nos corredores em más condições, para todos os efeitos, não é? Até ao nível de tudo que são infecções, tudo que de mau pode acontecer, acontece porque eles não vão para um quarto que está livre. Exatamente, que está é isto que não livre. É isto que não se consegue perceber. Portanto, é um problema de gestão do próprio hospital. É um problema interno. É um problema interno que tem que ser resolvido. E que foi denunciado por alguém de dentro, com certeza, não é? Porque ninguém iria verificar a existência de camas num centro hospitalar Gaia Espinho com a dimensão que tem, ninguém iria verificar que existiam 10 camas e que estavam 10, 15, 20 pessoas no corredor da urgência. E que, de facto, essas camas continuavam livres e os doentes nos corredores. Exatamente. Pedro, de facto, depois da saúde falamos de política internacional, depois de analisarmos então esta situação no Centro Hospitalar de Gaia Espinho, falamos agora de política internacional, falamos mais concretamente da Dinamarca, que proíbe o uso do niqab. É verdade. A Dinamarca aprovou uma lei que entrou em vigor no dia 1 de agosto, portanto, na passada quarta-feira, e veio dar seguimento àquilo que por esta Europa já se tinha visto, nomeadamente em França, na Bélgica e na Holanda, isto é, proibindo a utilização do niqab ou do véu islâmico. E que, de facto, não gera consenso entre a comunidade muçulmana. E que não gera consenso. Na Dinamarca não gerou consenso junto da comunidade muçulmana, nem junto da comunidade não muçulmana. Porque a questão que aqui se coloca, e os números são engraçados, prevê-se que há 50 muçulmanas na Dinamarca a usar o véu islâmico, o que não é significativo. Mas poderão ser multadas a partir de agora. Mas poderão ser multadas com uma multa acima de 1.300 euros, não é? O que nós tivemos logo no dia em que isto entrou em vigor foi uma manifestação em Copenhaga com 1.300 pessoas, entre muçulmanos e não muçulmanos, apenas com um argumento que me parece
bom e forte, que tem a ver com isto. Isto é, não é nós concordarmos, o que está em causa não é concordarmos com o véu islâmico ou deixamos de concordar com o véu islâmico. A questão não é sequer de tolerância religiosa. A questão é saber se uma mulher pode ou não vestir-se de uma determinada forma. Isto é, vamos retirar a carga, digamos, ideológica / religiosa e vamos falar daquilo que é a liberdade que nós temos para nos apresentarmos. Isto é, já falam, por exemplo, de barbas postiças também. É algo que se fala também nos países nórdicos, poder multar alguém que use barbas postiças. Estamos a terminar, Pedro. Isto, ao fim e ao cabo, nós estamos a falar de algo que pode, numa cabeça mais tortuosa, pode parecer aqui quase uma perseguição àquilo que são tradições do islamismo. Mas acaba por ser também uma moeda de resposta àquilo que, se nós formos a um país islâmico, provavelmente também temos que nos tapar mais. E aqui eles dizem, já que estás na Dinamarca, então não podes usar o véu islâmico. Mas tem feito o seu caminho. Europeus já têm feito, de facto, isto tem feito, implementado esta medida. Tem feito o seu caminho. E não vai ter um impacto por aí além, porque é como eu digo, são 50 mulheres na Dinamarca e, portanto, penso que isto não vai ter um impacto por aí além. Muito bem. Pedro, terminamos então hoje a falar da Dinamarca, que proíbe então o uso do niqab. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise. Eu estou de regresso segunda-feira. Bom fim de semana.